Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E fazia tempo que eu não postava nenhum vídeo, porque eu estava trabalhando bastante esses últimos meses, e nós decidimos, infelizmente, nós chegamos a um ponto na nossa empresa familiar que nós decidimos encerrar as operações. E olhando tudo, o nosso passado, todo o nosso trabalho, eu percebi que nós tínhamos um sócio há muitos anos. E esse sócio, ele nunca ajudou em nada. Ele nunca trabalhou, ele nunca colocou R$ 1 dentro da empresa, nunca pagou nenhum tipo de conta, em nada. Ele só estava lá para receber quando era efetuado algumas vendas, algumas não todas as vendas, e ele recebia também até no momento quando nós comprávamos os produtos para revenda. E foi ele uma das principais causas do encerramento, dessa empresa, com praticamente 40 anos. Bom, meu nome é Arnaldo Reginato Júnior, a nossa empresa familiar, ela tem praticamente 40 anos, eu estou à frente dela há 10 anos. Eu comecei em 2016, onde foi bem naquele período de recessão econômica do Brasil, a maior recessão econômica, da história do Brasil, que foi entre 2015 e 2016. E quando eu entrei, a empresa ela não tinha nada. Simplesmente ela não tinha no sentido de estrutura, né? Porque eu vim da área de TI, eu trabalhava lá numa empresa em Jaraguá do Sul. Essa empresa tinha praticamente mais de 12 mil funcionários. Quando veio a crise, a maioria dos trabalhadores perderam seus empregos. A empresa, eu acho que ficou entre 2 a 3 mil funcionários na época. Reduziu muito a quantidade de pessoas trabalhando lá. E como eu vim da área de TI, a primeira coisa que você vai ver dentro de uma empresa é a parte de sistema, é como é que funciona, tal. Eu não tinha nem computador, cara, né? Tinha um computador lá que no máximo você conseguia jogar uma paciência nele e olha lá. Então, quando você está à frente de uma empresa, você navega em todos os setores possíveis. Não que dentro da TI você já não faça isso, né? Dentro da TI, você obrigatoriamente, não na área técnica, né? Na área mais de coordenação em diante, você começa a navegar em todos os setores, verificando o que eles estão precisando, se existem soluções novas. Então, ah, como é que a gente começou lá em 2016? Foi quando eu vi que não tinha nada de infraestrutura, não tínhamos também um orçamento adequado para aquilo, e nós começamos a comprar computadores através da OLX, né? Eram computadores usados, eu acho que, se eu não me engano, eu lembro que eu paguei R$ 300 no notebook. Fui no terminal do Santa Cândida pegar, né, o rapazinho que foi me entregar passou pela grade assim com medo, e a gente com medo de pegar o notebook e ver errado, né, ou entregar o dinheiro, o cara não dá o notebook. E eu liguei o notebook lá na hora, vi, tá ligando, beleza, beleza, vamos embora. Era um notebook pequeno da Sony, extremamente pequeno, não tinha nem como trabalhar com ele, era só pra gente utilizar para plugar o restante das conexões de teclado, mouse e monitor. E E aí a gente começou a desenvolver essa parte de infraestrutura, de sistemas, e como a gente não tinha nenhum tipo de sistema, eu encontrei um sistema chamado SH Oficina. E esse sistema foi muito engraçado porque ele era um sistema em banco de dados Axis, e eu não sei se era programação, o que que era, e ele não aceitava mais de 3 conexões. 3 pessoas conectassem no sistema, o banco de dados se rompia, já era, você tinha que recuperar todo o banco de dados. E isso demorava ali em torno de 30, 40 minutos. Não era um banco de dados também enorme que nós tínhamos, porque nós estávamos começando do zero. E nós começamos a cadastrar todos os produtos que tinham na empresa. Porque não tinha nenhum cadastrado, né? Então eu precisava exatamente somente de um sistema onde eu pudesse armazenar esse banco de dados e futuramente partir para um outro sistema. Foi o que nós fizemos. Eu fiquei traumatizado, né? Lógico, a gente cadastrou mais de 5 mil produtos diversos. É, e eu lembro até do primeiro produto, que era 1000 ao contrário, o código dele. Era uma câmera de Arararo 26, para você ter uma ideia, da marca Kenda. E
até hoje esse produto e utiliza o mesmo código dentro do sistema atual, porque a gente migrou, né, o banco de dados. E naquela época que a gente estava utilizando o SH Oficina era muito interessante porque era um dos únicos sistemas na época que tinha comunicação pelo WhatsApp. Então todo o processo nós tínhamos loja física e nessa loja física nós tínhamos contato direto com o cliente para fazer muita manutenção. E esse ciclo da manutenção, ele precisava dessa entrada do item no sistema, precisava da aprovação, da conclusão, sempre entrar em contato, e sempre pelo WhatsApp. E isso tornou a operação 1000 vezes mais rápida, cara. Eu não tenho como dimensionar, porque eu vou te dar um exemplo. Normalmente a gente levava 2 semanas ali para um cliente entrar com o produto, fazer todo o orçamento, executar a manutenção, entrar em contato novamente para dizer que estava pronto e o cliente retirar. Os últimos que nós estávamos fazendo não passava de 2 dias. 2 a 3 dias no máximo, o cliente que deixou o produto lá, nós fazíamos o orçamento rápido para aprovação. Cliente aprovando ou não, né? Em 2 dias no máximo ele já estava com o produto dele pronto para retirada. Então o giro dos produtos em manutenção reduziu muito. A gente tinha um estoque muito grande de produto em manutenção e nós reduzimos isso ao mínimo. Os produtos não ficavam chutando muito alto uma semana se o cliente demorasse para retirar. E a gente sempre mandava mensagem novamente para reforçar, né, para o cliente ir lá retirar. Enfim, nós crescemos, né? Nós crescemos e com isso esse software acabou se tornando uma barreira desse nosso crescimento. Então eu pesquisei bastante, fiquei 2 anos procurando outros softwares, tá? Que contemplasse aquilo que eu queria. E durante a trajetória aconteceram várias coisas engraçadas, né? Um deles era um rapaz que ele queria porque ele queria que ele queria ir lá mostrar o software pra gente. Eu falo, não, manda um teste, deixa eu instalar aqui, deixa eu testar, né? Porque eu levo tempo para testar, eu queria ver todos os módulos que ele tinha e se ele entrava em tudo aquilo que eu queria, nos departamentos que eu queria. E ele quis porque quis, daí o dia que ele sentou lá, a gente aceitou, né? Pra ver o que ele queria mostrar. Aí na primeira tela que o cara abriu o programa assim, BAM! Erro. De puta merda, né, cara? Aí não, daí já, não, é isso, é aquilo lá, daí ele já foi lá e arrumou. Daí eu falei, então eu quero ver a parte de manutenção, que na época era muito importante pra gente. Quero ver como é que faz como é que tá o ciclo da manutenção dentro do software de vocês. Clicou lá, BAM! Erro novamente, né? Puta que pariu, cara. Foi só erro, 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 erro. Enfim, aí depois eu encontrei o sistema da Alterdata, um sistema muito completo, muito bom realmente. Ele abrangia tudo que a gente precisava naquele momento. Era um software mais caro, precisava da infraestrutura de servidor e nós fizemos a migração do banco de dados. Teve alguns problemas, né? Eu pedi para refazerem a migração 3 vezes, porque eles acabavam invertendo algumas tabelas, por exemplo, de listagem de preço, invertiam com custo, algumas questões de cliente, enfim, nada que não desse jeito de arrumar. Arrumaram, quisitei que fizessem como o SH Oficina já tinha a questão da comunicação dos clientes através do WhatsApp. Eu documentei tudo para eles, tirei print, escrevi um monte, e 3 meses depois eles foram lá e implementaram. Beleza, ficou show de bola, ficou redondo pra gente. Então, o sistema da Alterdata ajudou muito. É um sistema muito bom, tá? Porém, chegou um momento onde que nós crescemos, em questão de 1 ano, 2 anos no máximo, nós já tivemos que rever
que sistema que ia agregar aquilo que nós precisávamos novamente. É porque mudou as questões do que nós precisávamos naquele momento e o mercado foi se adaptando. Por uma indicação do meu irmão, e ele trouxe o Tiny, mandou para mim lá verificar, tal, eu instalei, fiz todos os testes e tudo mais. O Tiny entrou como uma luva pra gente. Ele tinha tudo certo, tinha tudo engatado, tudo pronto para aquilo que a gente precisava. E o engraçado disso é que o Tiny, ele tinha tudo integrado. Então, vendas de e-commerce, manutenção, seja o que fosse, ele já tinha tudo. Diferente da Alterdata, que foi uma das questões que nós mudamos, foi porque ela tinha muito hub. Hub para fazer e-commerce, hub para não sei o que lá do site, aí tudo você pagava à parte, tudo tinha taxa, taxa conforme venda, então começou a virar um casino. A gente instalou, começamos a utilizar, mas era muito problemático, tá? E o do Tiny não, top demais. O Tiny era uma coisa assim incrível que ele era muito... Eu não sei quem fez a programação do Tiny, mas é uma programação muito limpa, é, muito organizada, simplificada e funcionava. Isso que era importante. E além de ser 100% online. Então toda aquela infraestrutura que nós tínhamos para manter, de servidor e rede, sei lá o que, não precisava mais. Não precisava mais. Só precisava de um computador, um Wi-Fi, aí a gente metia no break em tudo, daí já não tínhamos mais nenhum tipo de problema. Tinha redundância, tudo na internet e tudo mais. Beleza, sanou o nosso problema. Aí nós crescemos mais de 460%, tá? A empresa cresceu, o faturamento cresceu, o trabalho aumentou e em meados de 2024, se eu não me engano, junho de 2024, isso, junho de 2024, porque dava um ano. Eu comecei a notar que tinha algumas questões que não tinha acontecido antes. Redução de venda, pouca, mas tinha, e constante. O lucro continuava o mesmo, porém essa redução de venda, eu comecei a achar estranho porque se você traçasse uma linha de tendência nos últimos meses, que abrangia o ano anterior, né? E se você traçasse essa linha, em um ano eu estaria pagando para trabalhar. E foi aí que eu comecei a trazer mais informações, mais argumentos e fatos com relação à economia, e foi onde nós decidimos, no final de 2024, em dezembro especificamente, nós resolvemos entenda uma coisa, nós fechamos em dezembro, onde era o nosso maior pico de venda. Para você entender que nós estávamos bem embasados para fechar naquele momento a loja física. Então, dezembro de 2024 nós fechamos a loja física. Em janeiro de 2025 nós começávamos a trabalhar numa sede própria, mais conhecida como fundos de casa, né? O fundo da minha casa era a sede própria. Então, foi um ano espetacular, foi um ano muito bom, nós crescemos também, nós acertamos em fechar a loja física, nós realmente vimos que iríamos começar a pagar para trabalhar se nós estivéssemos com a loja física. Então foi algo muito bem acertado e, por incrível que pareça, chegou 2026. O que aconteceu em 2026? Em março, entre fevereiro e março de 2026, começou a ocorrer quedas novamente. Quedas bruscas de venda, mas muito bruscas mesmo. Nós temos um software que nós pagávamos, né, até esses dias atrás, acho que encerrou mês passado, onde ele conseguia mostrar, eu conseguia verificar todos os preços dos meus concorrentes,
conseguia monitorar o quanto que o meu concorrente estava vendendo, o que ele estava vendendo, o que estava em alta, o que estava em baixa. Então você sabia que produto que deveria torrar, que produto que dava para manter a margem. E o que eu fiz? Eu peguei o último ano, onde foi 2025 inteiro, peguei início de 2026 e fiz uma comparação, onde nós tínhamos que em 2025 existia uma variação pequena, existia uma variação de vendas, né, de produtos normal, como em 2024 já existia também. A variação em 2025 não chegava a mais do que 20%. E a variação em 2026, ela batia muito mais do que 50%. Teve empresas que eu vi cair 80% do faturamento. Vou te dar um exemplo. Teve empresas que vendiam 5 milhões por mês, com uma variação de 20%. Chegou um momento, um mês de 2026, que o cara vendeu 1.200.000. 1.200.000. Aí o que ele fez? Entrou em modo hardcore. Entrou, eu digo até, entrou no pinel. O cara ficou louco. Torrou tudo. Tudo que tinha para baixar o preço, ele abaixou. Por quê? Porque os boletos estavam chegando para ele pagar. E aí o que acontecia? O cara estava vendendo 5 milhões, caiu para 1.200.000. Baixou tudo o preço, vendeu 7 milhões. Voltou os preços ao normal, começou a vender 3 milhões. Torra tudo de novo, quando torrava, vendia 6 milhões. Então ele ficava nessa loucura, assim, até um ponto que a gente começou a ver que os nossos concorrentes, ou eles estavam torrando tudo para se manter vivo, ou eles estavam torrando tudo para fechar a empresa. Não sei até onde eles vão aguentar, mas eu sei até onde a nossa empresa tem um limite para chegar. Então, ah, diante de todo esse cenário, de tudo que a gente estava conseguindo visualizar, das questões das famílias terem, mais de 80% das famílias estarem endividadas, as pessoas não conseguem, a maioria não consegue mais fazer parcelamento, estão destinando dinheiro para produtos básicos, né, para comida, para transporte, e a nossa linha é hobby, mais especificamente ciclismo. Então a pessoa tem que ter um dinheiro a mais para ela poder estar investindo no hobby dela. Então essas empresas elas entraram num modo Pinel, né? No modo Pinel. Elas ficavam torrando tudo que podia e ainda estão. E mais uma vez, momentos difíceis exigem medidas, decisões difíceis. Fiz todas as contas possíveis, vi todos os cenários diversos que poderíamos ter. Mesmo que mude o governo, até estabilizar a economia, nós estaríamos já devendo, e devendo bastante, porque os juros estão muito altos. É incapaz quase de uma empresa pagar, pegar esse dinheiro emprestado e ela ter esse dinheiro entrando na parte de lucro para ela poder estar pagando essa dívida. E atualmente eu praticamente zerei as dívidas da empresa. Falta bem pouco agora para acertar as contas. E 99% de certeza que nós estaremos encerrando o nosso CNPJ agora, até no máximo final de 2026. Em uma empresa de praticamente 40 anos, eu fiquei à frente dela 10 anos, 9 anos em ascensão, né? Mais de 460% nós crescemos. E esse sócio que ajudou a falir a empresa se chama governo. Isso mesmo. O governo, ele recebe quando eu compro, ele recebe quando eu vendo. Os nossos custos operacionais sempre estavam aumentando, custo de logística. O governo não colabora em nada, ele só aumentou os impostos nesses últimos anos. Inviável, inviável manter uma empresa crescendo
trabalhando certinho, pagando seus impostos. Então, chega uma hora que você não está mais administrando. Você não está administrando uma empresa para crescer. Você está administrando uma empresa ou para sobreviver ou para perder, entendeu? Você vai estar pagando para trabalhar. Nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, tá? Nós fizemos redução de estrutura, nós fechamos a nossa loja física, nós migramos para online, corte de despesa, redução de equipe, liquidação de estoque, testamos novos produtos, renegociamos dívidas, buscamos por novos canais de venda também, diversificamos. Então, existe uma diferença entre a persistência e a insistência. E a persistência, ela continua quando existe um caminho, a ser trilhado. E a insistência é como se você fosse continuar colocando dinheiro em uma operação que matematicamente ela já não é mais viável. Não, as contas não fecham, tá? E é como eu faço uma analogia, é como você tentar vender uma Lamborghini, uma Ferrari em uma região pobre, né, onde a população mal consegue pagar pelo básico. O problema não está no produto Ferrari, o problema ela não está no produto. O problema está, né, ela continua sendo a Ferrari, a qualidade da Ferrari, o produto o problema ela está, no poder aquisitivo insuficiente da maioria das pessoas. E aqui fica meu aviso, se esse governo continuar, muitas empresas vão quebrar, assim como já estão quebrando, já estão fechando lojas, grandes empresas do varejo também, e vai ser uma quebradeira generalizada. Então por hoje é isso, pessoal. Obrigado.